Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. Boa parte dessas informações desse relatório, né, e da conclusão desse inquérito da BIM Paralela, a gente já vem noticiando desde ontem, né? O Aguirre Talento colocou aí algumas questões dessa organização, inclusive teve um momento ali de desinformação sobre indiciamento ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse caso, Diego, mas aí para explicar, nesse relatório, a Polícia Federal conclui que há indícios de condutas criminosas por parte do ex-presidente e de todas essas figuras indiciadas. Mas como ele já responde por esses delitos, né, por essas suspeitas de interferência relacionadas à BIM Paralela no processo que apura a investigação do golpe, do qual ele já é réu, ele não precisaria ser indiciado novamente. Então, ele está aí nesse relatório de alguma forma, mas não como indiciado. E aí a gente tem como indiciado aí principal, digamos assim, né, nesse relatório, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, e uma das pessoas que também, um ex-presidente da BIM, hoje deputado Alexandre Ramagem, que está no inquérito do golpe, mas nesse caso da BIM Paralela, o relatório traz indícios, novos fatos, né, relacionados à Ramagem, por isso ele também é indiciado nesse processo. E aí, muito se pergunta, né, como é que fica a situação do Bolsonaro nesse aspecto. Bom, o processo de andamento do golpe continua, né? Agora a gente vai ter na semana que vem alguns momentos importantes de acariação entre alguns... Desculpa... entre alguns desses investigados. E aí a gente está, por exemplo, tem uma outra notícia que o Aguirre trouxe aqui também, que tem a ver com a BIM, mas não é necessariamente essa questão da BIM paralela, que é a investigação de uso de hackers, né, para investigar o Paraguai. É um relatório extenso, como você falou, ele estava sob sigilo, ele foi concluído pela Polícia Federal e remetido ao STF. E aí agora o ministro Alexandre de Moraes levanta esse sigilo, a equipe está lendo, a gente vai trazer os destaques, acho que a gente pode ir destacando aqui ao longo do programa, porque realmente foi algo que acabou de sair, Diego, a gente já tinha antecipado algumas questões, né, algumas condutas disso no dia de ontem, e hoje agora a gente está com o documento oficial aqui em mãos, a equipe se dedicando a isso, a gente pode ler alguns trechinhos, já está subindo a matéria, eu estou com um probleminha de internet aqui, não sei se travou, mas acho que está indo, tá no ar, tá no ar. Então tá. E aí a gente pode ir destrinchando. O fato vai caminhando para o fim ou para as conclusões, né? Vários inquéritos que envolvem o ex-presidente. Que já está na fase mais avançada, que é a questão da tentativa de golpe, em que ele já está ali no banco dos réus com alguns militares de alta patente, e esse que envolve aí ações da Agência Brasileira de Inteligência, e a gente lembra, né, Diego, que a gente viu bastante no governo Bolsonaro, ele falava e reclamava desses relatórios de inteligência, né, e aí essa espécie de ABIN paralela monitorava adversários, jornalistas, enfim, tentando produzir aí para o presidente, na época, relatórios que burlavam um pouco o escopo do trabalho da agência. Então, existia também ali uma questão de possível interferência, né? A BIM, a gente lembra, é um órgão de Estado, né? Ele serve aos governos, mas mais do que isso, ele serve ao Estado brasileiro, e ele não é um órgão que tem que servir a questões políticas, né? Então, tem um pouco disso também nessa investigação. Eu tenho aqui uma reportagem, o Aguirre Talento já subiu no UOL, né? Uma reportagem que traz um tema desse relatório da Polícia Federal sobre o Gabinete do Ódio, que produziu dossiês contra o governo Lula em 2024. A Polícia Federal identificou um grupo de disseminadores de notícias falsas, classificados como integrantes do chamado Gabinete do Ódio de Bolsonaro, que continuou produzindo dossiês e espalhando informações distorcidas ainda no ano passado contra integrantes do atual governo Lula. Depois de coletar provas na investigação sobre desvios da ABIN, a BIM Paralela, a PF encontrou conversa entre dois integrantes do Gabinete do Ódio que demonstravam produção de informações falsas contra integrantes do governo, incluindo o ex-ministro Paulo Pimenta, ex-ministro das Comunicações, né? Os envolvidos nessa ação eram o assessor parlamentar Daniel Lemos,
que trabalhava no gabinete do deputado federal Pedro Júnior, do PL de Tocantins, e o influenciador bolsonarista Richard Sposer. Ambos foram indiciados no relatório final dessa chamada ABIN Paralela. Eles buscavam acesso a um grupo de WhatsApp chamado Caçadores de Fake News, criado por pessoas ligadas ao presidente Lula. Sposer levantou informações sobre os administradores do grupo e produziu um dossiê. Dentre os administradores estava Paulo Okamoto, fundador do Instituto Lula. Depois, Sposer produziu um dossiê apontando que participantes do grupo tinham empresas que receberam recursos da cota parlamentar de um deputado do PT e da campanha presidencial de Lula. A partir dessa informação, o influencer produziu um documento dizendo que havia detectado o rastro do dinheiro para financiar ações contra a direita. O material foi encaminhado para o assessor parlamentar Daniel Lemos como sugestão de convocar uma das pessoas citadas para prestar esclarecimentos para a Câmara dos Deputados. A PF descreveu esses fatos no relatório final da ABIN Paralela, portanto, trazendo aí a conclusão de que o presente evento, portanto, coleciona a permanência e continuidade do modus operandi dos responsáveis pela produção contínua de desinformação. Carla, então, é o gabinete do ódio que se manteve mesmo pós-governo Bolsonaro. É isso, e é muito grave, Diego, porque é a gente pensar que são funcionários, né, públicos usando os aparatos do Estado, que é uma agência de inteligência, uma agência, né, de informação, é evidente que fará monitoramentos e buscará informações, mas o objetivo final do trabalho da ABIN é uma política de Estado e não servir a projetos políticos, não buscar inimigos políticos, não imaginar estratégias políticas de fake news ou não fake news. Então, a gravidade desse caso, e por isso a ABIN Paralela, né, porque foge do escopo do que tem que fazer uma agência de inteligência, né? E aí acaba que esses servidores contaminados politicamente permaneceram, mesmo com a mudança do governo, produzindo relatórios com finalidades políticas e não com finalidades de inteligência, pensando na segurança do Estado, na preservação dos dados da população brasileira em outras, porque a gente tem, Diego, o pessoal do Exército que também tem uma área de inteligência, né, de cibernética, o Planalto tem também um sistema de defesa cibernética. A gente não fala muito sobre isso, mas o sistema cibernético ele é super atacado, digamos assim, né? Há vulnerabilidades e essa proteção, essa defesa do sistema cibernético brasileiro é fundamental. Se a gente pensar que a gente vive num mundo extremamente conectado, transações bancárias, os nossos dados pessoais. Então, a segurança cibernética de um país ela é extremamente importante e estratégica. É para isso que servem os órgãos de inteligência, não para fazer dossiês políticos, não para fazer perseguição política, não para procurar a vida de jornalista ou de influenciadores, muito menos para disseminar fake news. Então, a gravidade do uso da estrutura do Estado, nesse caso, é esse desvio de uma agência que tem um papel importante, sim, na defesa, na defesa do país mesmo. Então, chega agora à conclusão, a gente vai ter que ter também a manifestação da PGR, nesse caso, né, que é praxe. A Procuradoria vai se manifestar para ver se denuncia ou não esses cidadãos indiciados, e aí esse processo passa a caminhar no Supremo Tribunal Federal, conforme aconteceu também com o processo do golpe. Alguns personagens, como eu disse, estão já nos outros casos respondendo por ações desse relatório, que é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí vão ser julgados, vamos ver se essa denúncia avança aí. Agora o próximo passo é aquela coisa nesse mundo judicial, né? Sai da Polícia Federal, vai ao Supremo, mas sempre passa pelo Ministério Público também, que aí vai fazer o próximo passo de denúncia ou não dessas pessoas. Exato, inclusive a PF aponta, né, que os principais destinatários dessas informações eram o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o filho dele, Carlos, que definiam os alvos, inclusive, segundo esse relatório da Polícia Federal. O relatório diz ainda que mais de 60 mil consultas irregulares foram feitas, né, em celulares. Eles exploravam alguma vulnerabilidade nos aparelhos para conseguir entrar e espionar esses aparelhos celulares. Segundo o documento que foi
foi entregue ao Supremo, o grupo era composto por figuras de alto escalão do governo à época, incluindo o então presidente Jair Messias Bolsonaro e seu filho, o vereador Carlos Nantes Bolsonaro. E aí, eles dizem que esse núcleo foi o responsável por definir as diretrizes estratégicas da organização criminosa, determinar os alvos das ações clandestinas, que seriam opositores, instituições e o sistema eleitoral, e se beneficiar politicamente das operações. Ontem, o Carlos falou que era claro, óbvio, que a PF do Lula, né, e aí culpando a atual gestão, iria persegui-lo, Carla. Então, é importante a gente falar desse personagem do Carlos, porque o Carlos, ele foi, durante toda a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma figura, digamos, oculta sem ser oculta, porque qual que era o papel dele, mesmo sendo vereador no Rio de Janeiro, né? Ele frequentava Brasília, tem casa aqui em Brasília, inclusive, frequentava o Palácio do Planalto, e era justamente fazer a estratégia nas redes sociais, né? Então, ou seja, municiado de relatórios paralelos, né, que vinham dessa agência paralela, ele conseguia pensar em como direcionar as redes sociais do presidente, né? Então isso tinha um propósito, né? Tem uma finalidade essa questão. Então o Carlos é um personagem importante nesse quesito, porque ele é a figura do pai nas redes sociais desde antes da campanha, né, Diego? Então imaginar que e aí a gente tem que lembrar de um outro episódio também que evidencia o uso desse sistema em prol de um projeto político da família Bolsonaro, é aquela famosa reunião que acabou sendo vindo a público, uma reunião que era fechada, mas foi gravada, em que o então presidente Jair Bolsonaro fala e reclama dos relatórios que vinham da ABIN, que não informavam nada, reclama ali com o então ministro do GSI. Na época do Bolsonaro, a ABIN era subordinada ao GSI, né, de Augusto Heleno. Hoje ela é subordinada à Casa Civil, de Rui Costa. Mas o Bolsonaro reclama ali e ele fala: eu quero que a ABIN fale para mim da segurança dos meus filhos, eu quero mexer no diretor da Polícia Federal no Rio, no superintendente no Rio. Ele fala que ele queria que a Agência Brasileira de Inteligência trabalhasse para ele. Ele tem lá a frase falando isso, e o Carlos, com a resposta que ele dá dizendo que agora o governo Lula quer perseguir ele, tentar dizer que estão fazendo o mesmo que eles estavam fazendo aparentemente lá durante o governo, né? Usar a estrutura de Estado para perseguição, ou pelo menos para o monitoramento de adversários políticos, para desenvolver essa estratégia de comunicação. Enfim, Diego, a gente tem que, aguardar os próximos passos, obviamente ouvir aí as defesas, esperar a investigação, mas o roteiro, né, dessa BIM paralela, a gente já viu que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro defendia o uso dessas informações para o seu governo e para o seu projeto político.